Meus queridos, quero convidá-los a deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos expor a Escritura no capítulo 1 de Lucas, do verso 57 até o verso de número 80. E como já li esses dois textos, esse texto todo durante a nossa liturgia, nos dois primeiros momentos, eu não vou lê-lo novamente, mas eu quero ler apenas um versículo, o verso 58, que diz assim: ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida na Tua presença mais uma vez. E agora, Senhor, que vamos expor a Tua palavra, que o Senhor possa ser boca, através da minha boca, para falar aos meus irmãos. Que a palavra proclamada seja a palavra do Senhor e que o Senhor possa edificar o nosso coração. Que o Espírito Santo trabalhe em nós e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, rocha minha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Agora eu pergunto a você, querido, como foi o dia do nascimento dos seus filhos? Você que tem filhos, lembra desse dia? Como foi o nascimento do seu filho? Dos seus filhos? Como é que você escolheu os nomes deles? É interessante isso, né? Esses dias eu brincava com o Vitor, porque o Vitor, filho do nosso irmão diácono Rodrigo, está namorando. E aí eu disse para o Vitor: e aí, quando é que você vai casar? Vai parar de enrolar a moça, rapaz? Casa logo. E aí quando você casa, as pessoas chegam assim: e aí, quando é que você vai ter filhos? Aí quando a esposa engravida, aí você chega assim: e aí, como é que vai ser o nome do abençoado, do prometido? E aí quando tem o primeiro, e aí, quando vai vir o segundo? E as pessoas gostam de se envolver nestas coisas. E aí, quem sabe, você pode fazer igual o irmão de um amigo meu, chamado Rivelis Gleiton da Silva Xavier, pastor da igreja presbiteriana do Jaguara, aqui próximo a nós. O irmão dele foi no almanaque de 1981 e descobriu esse nome. Rivelis Gleiton. Eu falei, esse nome quando escreve um livro vende, né? Porque o nome Wagner Zanelato não vende. Agora, Rivelis Gleiton, esse nome internacional, né? Mas ele foi lá no almanaque. Você foi na escritura, você foi falar com os avós, foi falar com os seus pais. Como é que você escolheu o nome dos seus filhos? Quais eram as suas expectativas? O que você esperava desse menino? Esses dias, o nosso filho mais novo fez aniversário, e aí eu estava olhando para as fotos e rememorando esses momentos, e nós nos lembramos e falamos assim: gente, passa tão rápido. Passa tão rápido. Porque nós tínhamos expectativas. E talvez você esteja aqui e esteja pensando assim: ih, hoje essa mensagem não é para mim, porque está falando de filho, eu não tenho filho. Nem casado sou. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Você já teve a oportunidade de pregar o Evangelho e gerar filhos espirituais? Quantas pessoas você foi usado para levar a Cristo e essas pessoas terem sido transformadas pela graça, pela misericórdia do Senhor, e agora você, para muitos desses que foram a Cristo, você é como um pai, porque você conduziu, você mostrou o caminho, pregou o Evangelho. Então, perceba que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos instrumentos nas mãos dEle. Quantas vezes você foi usado para levar pessoas a Cristo? O texto que nós vamos expor hoje narra o nascimento de João Batista. E João Batista, ele vem a esse mundo com uma missão muito
específica. E qual era a missão de João Batista? Era preparar o caminho do Redentor. O caminho daquele que viria para cumprir as promessas que todos os nossos irmãos do Antigo Testamento olhavam, miravam e viviam por elas. E pensando nesse homem que nasce com essa finalidade, especialmente nos seus pais, que tem uma visita gloriosa, maravilhosa, eu gostaria de olhar para esse texto e pensar na nossa caminhada, na nossa jornada da paternidade, como uma oportunidade para glorificar a Deus. E é interessante que a primeira coisa que nós percebemos aqui é que tanto Isabel quanto Zacarias e todas as pessoas que estavam ali junto deles reconheceram algo muito precioso. Eles reconheceram a misericórdia do Senhor. Então, para nós entendermos aquilo que Deus faz na nossa vida e para nós usarmos tudo aquilo que o Senhor nos dá como oportunidade para glorificar a Deus, nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Verso 58. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, para com Isabel, e participaram do seu regozijo. Queridos, a vida é um milagre. A vida é um milagre. A vida é dom de Deus. É algo muito precioso. E nós tivemos, pessoalmente, na nossa família, no nascimento dos nossos 2 filhos, situações um tanto quanto desagradáveis nos primeiros dias de vida. O Enzo, quando nasce, vai para casa, estamos ali felizes, o primeiro filho, aquela coisa maravilhosa, e daqui a pouco, meu concunhado, que Deus o levou e agora ele está na presença do Senhor, chega e diz assim: esse menino está um pouco amarelinho. Aí quando ele falou, eu fui perceber a tonalidade do amarelo, né? Era bem amarelo. E aí, como diz lá na minha terra, tinha aquele negócio chamado tiriça, né? Que é icterícia. Bilirrubina estava lá em cima, vai para o hospital, fica internado. Falei, pronto, meu filho vai morrer. Oh Deus, por que o Senhor me deu um filho e vai morrer agora? Mas o Senhor foi gracioso e nada disso aconteceu. Era só temor do nosso coração. Quando meu segundo filho nasce, como eu disse, também vai para a UTI. Aí a gente já estava um pouco mais descolado, mas o coração fica aflito, porque já tínhamos sido experimentados. Mas perceba que, certo momento, um tio da Juliana, que também não está mais conosco, está desfrutando das bodas do Cordeiro, médico, chegou e disse assim: olha, para matar uma criança tem que ser muito, tem que fazer muito esforço, porque é muito difícil isso acontecer. Embora depois ele chegava e falava assim: a situação era difícil, era perigosa, era grave. Mas, queridos, a vida é isso, é uma coisa milagrosa, maravilhosa, e nós vemos isso especialmente nos bebês. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos para essas experiências que o Senhor nos dá, nós vemos a grande misericórdia do Senhor. A grande misericórdia. E nós vemos aqui, especialmente, no caso de João Batista, uma misericórdia grandiosa que é percebida por todos aqueles que estão envolvidos nessa situação. Nós vemos que os vizinhos e parentes perceberam, viram de maneira clara e evidente que o Senhor havia usado de grande misericórdia. E eles ficaram alegres. Então nós vemos na história de João Batista, o precursor do Cristo, que o Senhor usa de grande misericórdia. Houve uma manifestação de misericórdia no fato de ela Isabel ter atravessado essa gestação com segurança, uma mulher já idosa,
uma mulher que era estéril, então, por si só, o fato de estar grávida já era um milagre. E ela tem uma gestação toda com segurança. Isso é a misericórdia do Senhor. Misericórdia no fato de ela vir a ser mãe de uma criança saudável. Felizes são as famílias que enxergam a cada nascimento sob essa ótica, sob esse prisma, que os filhos são manifestações da misericórdia do Senhor. E é lindo, queridos, perceber quando aqueles que estão ao nosso redor se alegram, se regozijam. Foi o que aconteceu com os parentes de Isabel e de Zacarias. Eles perceberam essa grande misericórdia e se alegraram com a notícia. E aí nós nos lembramos do que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E mais um detalhe que salta aos nossos olhos nessa narrativa do Evangelho é a maneira como o pai, Zacarias, se conduz. É interessante que quando nós vamos ter filhos, muitas pessoas próximas a nós vêm a dizer assim: olha, dá um nome tal para o seu filho. Alguns fazem pesquisa, alguns fazem enquetes na família, colocam nomes para ajudar a escolher. E o povo aqui, num certo sentido, falou assim: olha, o nome tem que ser o nome do pai, Zacarias. E a mãe falou assim: não, o nome será João. Mas não tem ninguém na sua família que chama João, como assim vai ser João? Mas Deus havia falado a eles que o nome desse menino seria João. E é interessante que quando Zacarias é perguntado pelas pessoas como seria o nome, ele diz que o nome do menino deveria ser João, lá no verso 63. João é o seu nome. E todos ficaram admirados. E é interessante que esses 9 meses de mudez não lhe foram infligidos em vão. O que acontece? Perceba isso, queridos. Lembre-se do que nós lemos lá no capítulo 1, dos versos 18 a 20. Zacarias, quando Gabriel fala para ele que ele seria pai, que a sua esposa daria à luz a um filho, ele não creu. Agora, pelo costume, talvez esse menino deveria chamar Zacarias, mas agora ele mostra a fé na palavra do Senhor. Da incredulidade, ele passou a crer. E em seguida, passou a crer em cada palavra que foi dita a ele pelo anjo Gabriel. Cada palavra da mensagem do Senhor agora é obedecida. E nós não temos dúvida de que durante esse período de mudez, na vida de Zacarias, ele foi trabalhado no seu coração. E Deus tratou com ele. E é muito provável que ele tenha aprendido mais sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre quem Deus é, do que ele jamais soubesse. E a sua conduta provou isso. A sua resposta prova isso. A sua correção se mostrou instrutiva. Porque ele se envergonha da sua própria incredulidade. E como Jó, talvez nós podemos fazer uma analogia e dizer: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem de fato. Então, queridos, cada situação da nossa vida, cada momento que nós vivemos, o Senhor nos conduz. E esses momentos são manifestações de misericórdia. São manifestações evidentes na nossa vida, na nossa família, da misericórdia, da graça, da redenção do Senhor. E nós precisamos crer no Senhor. Olha só o que Deus faz com Zacarias para que ele possa crer. Nós não podemos perder de vista que o propósito de Deus é sempre que Ele seja glorificado e que nós somos trabalhados no nosso coração para glorificá-lo. Então não perca de vista aquilo que o Senhor quer fazer, especialmente nos momentos que você passa por dificuldades, quando você está sendo afligido.
nestes momentos, a nossa oração incessante deve ser no sentido para que possamos atentar para a aflição e para quem enviou essa aflição. E que mesmo no meio das aflições, e algumas delas que nós vamos passar enviadas pelo Senhor, afligindo o nosso coração para sermos trabalhados. Outras, de fato, não são consequências nesse sentido, mas são consequências de um mundo marcado pelo pecado. Mas mesmo assim, o Senhor trabalha no nosso coração para que nós, com sabedoria, aprendamos a lidar com cada uma das situações nesse mundo caído e que o nosso coração não fique endurecido. E aí nós vamos crescer espiritualmente, vamos nos tornar mais piedosos. E a aflição, queridos, muitas vezes vai nos humilhar. Mas saiba de uma coisa: nós ficaremos mais próximos do Senhor se você enxergar o Senhor de maneira como Ele quer que você o enxergue. Agora, tem outro aspecto aqui nesse texto que me chama a atenção, lá no verso de número 66. Diz assim: todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? A mão do Senhor estava com ele. Olha que coisa preciosa, querido. Quando nós olhamos para o significado dessas palavras, quando nós olhamos para João Batista, para a promessa feita antes do seu nascimento, e quando nós vemos o tipo de vida que ele viveu durante os seus dias, fica muito claro, fica muito evidente que a mão do Senhor estava com João para santificar e renovar o seu coração, para ensiná-lo, para prepará-lo para o seu ministério, para fortalecê-lo em toda a sua obra como aquele que iria preparar o caminho do Redentor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para encorajá-lo nessa tarefa, para que ele fosse firme e forte para denunciar os pecados dos homens, para confortá-lo nos últimos momentos da sua vida, quando foi morto na prisão. Então nós sabemos que João foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com ele. A presença do Espírito Santo era evidente na vida deste homem. E em sua infância, ou na sua vida adulta, nós podemos perceber que ele era guiado pelo Santo Espírito. E essa herança, queridos, é a herança que eu e você devemos buscar. O que eu tenho que desejar para a minha vida e para a vida dos meus filhos? Para a vida de cada um de nós? Que a mão do Senhor nos guie. Nós temos que reconhecer a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, nós temos que perceber que somos dele, e que os nossos filhos e aqueles que o Senhor nos dá também são dele. E essa deve ser a busca do nosso coração, a mais feliz e única herança preciosa que nós devemos buscar é essa, aquela que nunca poderá perder e se perder, que é a mão do Senhor guiando a nossa vida, porque ela permanecerá para sempre. E meus amados, é bom ter sobre os nossos filhos a mão de bons professores, de bons mestres, de bons educadores. Mas qual é o foco da educação dos nossos filhos? Qual é o propósito que nós temos? Será que às vezes nós damos mais atenção à mão destas pessoas, mestres, professores, educadores, treinadores, para que os nossos filhos sejam preparados para o mercado de trabalho? Ou nós temos trabalhado intensamente para que os nossos filhos sejam guiados pela mão do Senhor? Muito melhor é, queridos, que a mão do Senhor os guie. E nós podemos ficar agradecidos se eles alcançarem o favor do Senhor,
Por quê? Porque a mão do Senhor nos sustenta eternamente. Nós vamos bendizer a Deus porque Ele nunca muda e Ele sempre vai nos guiar. O que Ele era nos dias de João Batista ainda é hoje. O que Ele fez com o filho de Zacarias, Ele pode fazer com os nossos filhos, com as nossas filhas, hoje ainda. Mas nós temos que buscar ao Senhor intencionalmente. Se nós desejamos ver a mão do Senhor sobre os nossos filhos, nós temos que fazer isso de maneira diligente. Como pais, nós devemos aproveitar a oportunidade de criar os nossos filhos como uma oportunidade de glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser uma expressão de uma busca de santidade para glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro da nossa casa. Nós vemos aqui que João reconhece, que Zacarias e Isabel reconhecem a misericórdia do Senhor. E agora nós vemos o Senhor dirigindo através do Espírito Santo para que esse homem exalte ao Senhor, dê glória ao Senhor. E é exatamente isso que ele faz. Lembre-se que lá no capítulo 1 nós encontramos o registro de que o anjo Gabriel diz para ele: eu sou Gabriel, se apresenta a ele, aparece a duas pessoas diferentes, em dois momentos distintos, em dois locais diferentes, para anunciar o nascimento de duas crianças muito importantes, João Batista e Jesus, o Redentor. E quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, ele informa que a sua esposa Isabel, que era estéril, avançada de idade, ia ter um filho. Ele não acredita. Como consequência, ele ficou mudo, como nós vimos, até o nascimento de João Batista. Mas quando a sua língua é destravada, quando a sua língua é solta, e quando Zacarias começa a falar novamente, a primeira coisa que Zacarias fez após os 9 meses de completo silêncio foi louvar e adorar a Deus com a sua boca. E aqui nós vemos um segundo cântico que nós temos aqui em Lucas. Nós já vimos a exposição anterior do Magnificat de Maria, e aqui nós vemos o Benedictus. E por que Benedictus? E por que chamado assim? Porque a primeira palavra do hino, do cântico, é: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, no verso 68. Então Zacarias, ele adora o Senhor, porque agora ele reconhece a misericórdia, e ele compreende, e ele reconhece também que Deus os redimiu. Ele diz isso no verso de número 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Nós devemos observar, meus irmãos, que este hino de adoração, que este hino de louvor, que esta resposta, a grande ênfase de Zacarias é dada àquilo que Deus faz cumprindo as suas promessas. Ele declara que Deus visitou e redimiu o seu povo. Deus visitou e redimiu o seu povo. Nossos amados irmãos que viveram no Antigo Testamento, eles aguardavam a redenção. Eles criam na promessa. Eles esperavam por algo. Muitos não viram essa promessa ser realizada. E a única garantia que eles tinham para alimentar essa esperança era a palavra de Deus, era a promessa. A palavra de Deus empenhada na aliança. E veja o que a palavra diz nos versos 70 a 73. Diz assim: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Meus amados, quando eu olho para essa realidade, para a espera desses amados irmãos do Antigo Testamento, o sentimento que eu tenho é um sentimento de vergonha. Eu fico envergonhado. Por quê? Porque eles não tinham as informações que nós temos hoje. Eles não tinham a palavra revelada, completa, Antigo e Novo Testamento. Eles não tinham a promessa realizada, o Cristo que veio.
E é interessante que nós precisamos aprender com esses irmãos e com a experiência de Zacarias a abraçar as promessas do Senhor, descansando nelas. Quando o anjo chega a Zacarias, ele duvida. Mas quando ele percebe a promessa realizada, qual é a reação dele? Adorar ao Senhor. Queridos, o Senhor realizou a promessa. Jesus Cristo veio a esse mundo. Jesus Cristo veio para transformar a nossa vida. E quantas vezes nós duvidamos da verdade, da palavra dita por Deus? E, queridos, a palavra do Senhor se cumprirá tão certamente quanto se cumpriu cada palavra a Ele, dita a Zacarias e a muitos que viveram no passado. E nós temos segurança nessas promessas do Senhor. São elas que nos fortalecem e nos alimentam. Só que nós olhamos para uma promessa, não que virá, mas que já foi cumprida. Por isso nós estamos aqui adorando ao Senhor no primeiro dia da semana. Não por algo que nós esperamos. Muitos ainda esperam uma promessa. Não creram no Senhor Jesus, mas nós cremos em Cristo. No Antigo Testamento, o judeu guardava o sábado porque ele olhava para o futuro, esperando a promessa que viria. Nós adoramos o Senhor também no domingo porque Ele ressuscitou, mas porque a promessa já foi realizada. E nós queremos adorá-lo pela promessa realizada. E nessa promessa realizada nós temos segurança, nós temos paz, nós temos redenção, absolvição no último dia. É assegurada pelas promessas. Nós temos a convicção e a certeza que o nosso Senhor voltará. Nós temos a convicção que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoou. E qual é a resposta que nós devemos dar a Ele? Adoração, como Zacarias fez. E Zacarias dá grande ênfase no fato de Deus cumprir as suas promessas. E aí, meus amados, nós aprendemos aqui, olhando para essa experiência, que nós devemos abraçar a promessa da palavra do Senhor e descansando nessa promessa. E aí eu faço algumas perguntas a você. Você tem aprendido a descansar nas promessas do Senhor? Você está seguro da sua salvação em Cristo Jesus ou isso aflige o seu coração ainda em alguns momentos? Você tem certeza que se o Senhor levar você agora, você estará desfrutando das bodas do Cordeiro? Você está seguro, convicto da volta de Jesus Cristo? Do retorno glorioso de Jesus? Você está seguro da vitória sobre o inimigo, sobre o pecado? Mais do que isso, meu querido irmão, você tem pregado esse evangelho a outras pessoas? Você tem falado do amor de Deus para outras pessoas? Você tem vivenciado na sua casa aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você tem amado ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e tem intencionalmente inculcado essa redenção em sua casa, em sua família, quando está sentado à mesa, quando você está no caminho, quem sabe levando os seus filhos para a escola, quando você vai passear com eles, quando você os leva para a cama, você intencionalmente tem proclamado essa palavra? Às vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor, o meu filho não está aqui hoje comigo louvando e adorando ao Senhor? A pergunta que eu lhe faço é: você cumpriu as promessas que você fez quando você trouxe ele ao batismo? De ser condutor da graça, de ser instrumento do Senhor na vida dos seus filhos, na vida da sua casa, da sua família? Você, mãe, tem orado pelos seus filhos? Você, pai, tem sido pastor na sua casa para abençoar a vida dos seus filhos? Zacarias reconhece a misericórdia do Senhor, ele reconhece a redenção do Senhor, ele crê nas promessas do Senhor. E eu fico perguntando a mim mesmo, querido, será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho buscado a melhor parte? Esses dias, vendo um vídeo do casamento de um querido amigo, do filho de um querido amigo, pastor Massal, ele diz assim para o filho dele: você poderia ser aquilo que você desejasse. E ele conta que ele era engenheiro e Deus o chamou para o ministério, ele deixou
a engenharia e foi servir ao Senhor. Ele falou assim, porque eu só tenho uma vida, e eu quero aproveitar essa vida para glorificar o Senhor. E ele disse para o filho dele, no dia do casamento do filho dele, que também, pelo que eu entendi, é pastor hoje. E falou assim, você poderia escolher qualquer coisa, mas você decidiu gastar a sua vida servindo ao Senhor. Querido, independente daquilo que você faça, se você é pastor, se você é médico, se você é advogado, se você é enfermeiro, dona de casa, seja qual for a sua profissão, querido, escolha a melhor parte, que é servir ao Senhor. Sirva ao Senhor como missionário onde Ele te colocou. Sirva ao Senhor como instrumento dEle. Reconheça essa grandeza. Versos 74 e 75 dizem assim, de conceder-nos que livres das mãos dos inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Essas palavras de Zacarias neste cântico nos mostram que ele reconhece que agora nós temos livre acesso a Deus. O Deus de Israel nos trouxe redenção ao seu povo, aos seus eleitos, com um propósito. Por que eu e você fomos resgatados? Por que você foi salvo? Por que você foi transformado? Para ser livre do inferno? Não só isso, mas você foi resgatado para viver uma vida de santidade, para adorar a Deus. O fim da nossa salvação é a glória de Deus. É glorificar o Senhor, é dar toda a honra e glória ao nosso Redentor. O Senhor nos redime e redime o seu povo com uma finalidade, para que nós sirvamos a Ele. E como é que você serve a Ele? Você serve a Ele através do serviço de adoração, do culto ao Senhor. E o nosso culto, meus irmãos, nós vemos aqui, o nosso serviço, ele deve ser sem temor, em santidade, em justiça, na sua presença, e para sempre. E para sempre. Através da fé em Jesus, nós temos esse acesso a Deus. E nós podemos chegar, como diz o autor aos Hebreus, confiadamente ao trono da graça, sem temor, porque nós fomos santificados por Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E o escritor aos Hebreus afirma que eu e você podemos chegar diante dele sem medo, porque o sangue de Cristo nos cobre de todo pecado. E a pergunta que eu lhe faço é, querido, como é a sua relação com Deus? Uma relação de medo? Uma relação de troca? Onde você só busca a Deus e fala assim, Senhor, eu vou no culto hoje, mas eu vou porque eu estou precisando de uma bênção. Preciso que o Senhor me abençoe. E aí talvez você vai fazer igual Jacó. Enquanto o Senhor não me dá a bênção, eu não solto o Senhor. É por isso que você está aqui. Qual a motivação do seu coração de estar aqui? É resposta a quem Deus é e a grande misericórdia, a redenção e as promessas do Senhor que nos alcançaram? Nós devemos adorá-lo todos os dias da nossa vida. Nós devemos viver para a glória dele. E por último, queridos, nós temos que entender o porquê nós somos alcançados. Nós devemos reconhecer que a grande oportunidade que nós temos de ser instrumentos nas mãos do Senhor. O verso 76 diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitara o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e à sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí o verso 80 conclui dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Zacarias, ele termina o seu cântico de adoração, o seu hino de louvor, dirigindo-se ao seu pequenino filho João Batista, dizendo que ele seria aquele que seria o precursor do Senhor Jesus, e que iria preparar esse caminho e dar conhecimento desta salvação. João Batista, instrumento do Senhor,
preparando o caminho para o Redentor. E dar conhecimento à salvação, ao seu povo, dessa salvação ao seu povo, que ainda estava caminhando no pecado, na escravidão e nas trevas, na sombra da morte. E ele diz, aqui, meu querido irmão, Zacarias, veja que ele não está preocupado com ele mesmo ou apenas com o seu filho. Mas o seu foco está onde? Está na salvação. Está em Cristo, no Redentor, naquele que viria para redimir. E Cristo veio a esse mundo e cumpre a promessa. E muito provavelmente, se você está aqui nessa manhã, é porque a graça alcançou o seu coração. Porque você foi redimido por Jesus. Porque Deus tem falado ao seu coração. Nós já saímos da morte para a vida, das trevas para a luz. E agora, pela redenção em Cristo, eu e você temos paz com Deus. E essa é a realidade do cristianismo. João foi instrumento do Senhor para preparar o caminho para o Redentor e proclamou a salvação para as pessoas onde ele estava vivendo. A sua vida, querido, é uma vida que proclama essa salvação? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ai, pastor, eu não sei falar. Querido, quem é que fala através de nós? É o Espírito Santo que nos capacita. Testemunhe, meu irmão. Abra a boca e chame os eleitos de Deus à salvação. Não se preocupe com isso. Testemunhe daquilo que Jesus fez na sua vida. Falou, eu não sei. Se você não sabe falar, olha, eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que esse Jesus transformou o meu coração. Eu vivia assim e agora eu vivo de outra maneira. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, para nos redimir. Nos salvar do quê? Do pecado. E nos dar vida e vida eterna. Querido, a sua vida, a sua casa, ela é manifestação clara da misericórdia do Senhor? Como foi na vida de Zacarias e de Isabel, quando foi anunciado essa promessa e quando o filho nasce. As pessoas perceberam que a misericórdia do Senhor estava com eles. As pessoas percebem que a misericórdia do Senhor alcançou o seu coração e a sua vida? A sua casa, o seu casamento, no seu trabalho, a vida dos seus filhos, elas são manifestações claras da misericórdia do Senhor, da redenção do Senhor. As pessoas olham para você e percebem que você, de fato, tem algo diferente. Não porque você é uma pessoa do bem. Olha, esse cara, ele é do bem, hein? Ele é um cara legal. Como, fazendo referência à minha querida sogra, que diz assim, mas ele é tão bonzinho. Será que é assim que as pessoas definem você? Alguém bonzinho? E você sabe que no fundo, você não é tão bonzinho assim. Você é mau, que você é pecador como eu. Mas a graça alcançou a nossa maldade. E a misericórdia foi derramada sobre nós, onde nós então fomos transformados. E as pessoas percebem a misericórdia do Senhor na sua vida, naquilo que você faz, na adoração. Se isso não tem acontecido, querido, busque ao Senhor para que as pessoas vejam a graça do Senhor na sua vida e seja instrumento do Senhor, onde Ele te colocar. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, não tenha medo, porque o Senhor vai usá-lo. Viva para Ele e seja grato. Não guarde isso para você. Compartilhe, fale, proclame. As pessoas devem saber quem é aquele que redimiu você, aquele que derramou misericórdia, aquele que fez uma promessa e cumpriu e transformou a sua vida. Aquele a quem você serve e adora e vive por toda a eternidade. Então, querido, use cada oportunidade na sua caminhada, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus amigos, no seu trabalho, para glorificar a Deus e anunciar a boa nova. Você tem sido usado por Deus?
Querido, busque isso do Senhor e eu tenho certeza que Ele vai usá-lo. Aproveite as oportunidades e glorifique o Senhor. E eu deixo uma pergunta para você. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ser instrumento do Senhor? Ser usado pelo Senhor? Glorificar ao Senhor? Que Deus abra a sua boca, como fez com a mudez de Zacarias, para que você adore ao Senhor. E você proclame as verdades do reino. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.